E se um dos maiores segredos para melhorar o desempenho atlético estivesse bem ali, guardado no armário da cozinha? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha científica. De um lado, o bom e velho bicarbonato de sódio em pílula. Do outro, uma loção super tecnológica com o mesmo princípio ativo. Vamos deixar a ciência nos dizer qual dos dois realmente funciona. Imagina só o cenário. Um atleta está com o corpo todo moído depois de um jogo super intenso. O problema? Daqui a 3 dias tem outra partida decisiva e o corpo precisa estar zerado. É uma corrida contra o relógio e a grande pergunta que esse estudo tentou responder é se uma solução tão simples assim poderia fazer alguma diferença. E aqui estão os nossos competidores. No corner esquerdo, a abordagem clássica, bicarbonato de sódio numa pílula simples. E no corner direito, uma loção de alta tecnologia que promete entregar o mesmo ingrediente ativo direto pela pele. É a pílula contra a loção. Quem será que leva essa? Tá, mas como é que se descobre um vencedor de forma justa? Bom, os cientistas montaram um teste super rigoroso para isso. Vamos dar uma espiada nos bastidores para entender exatamente como esse confronto foi organizado. E olha, não foi um teste qualquer, viu? O que estamos vendo aqui é o desenho de um estudo que é o que a ciência chama de padrão ouro, randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Ufa, o que isso quer dizer? Que os resultados são muito confiáveis. Basicamente, nem os atletas nem os pesquisadores sabiam quem estava recebendo o produto de verdade e quem estava recebendo o placebo. O processo todo foi bem metódico. Primeiro, eles mediram como os atletas estavam no início. Depois, provocaram um dano muscular real, com uma série de sprints super intensos. Aí, cada grupo recebeu uma coisa: a pílula, a loção ou um placebo que não fazia nada. E por fim, eles testaram a recuperação e o desempenho de todo mundo ao longo de 3 dias. Então vamos para o primeiro round. A primeira grande questão era sobre a recuperação muscular. Será que algum desses suplementos realmente ajudou os atletas a se sentirem melhor ou a recuperar a força mais rápido? Vamos ver. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão para qualquer atleta com o calendário apertado. Acelerar a recuperação é o sonho de consumo. Vamos ver o que os dados nos dizem. E o primeiro resultado já aparece bem claro nesses gráficos. A altura do salto, que é uma medida de potência, despencou para todo mundo depois do treino pesado. E a recuperação? Bom, ela aconteceu no mesmo ritmo para todos os 3 grupos. As linhas estão praticamente uma em cima da outra, ou seja, nenhuma vantagem para ninguém aqui. E a dor muscular, a sensação de estar quebrado? A mesma história. O gráfico mostra que a dor aumentou e depois foi diminuindo de forma quase idêntica para os 3 grupos. Nem a pílula, nem a loção trouxeram qualquer alívio extra para a dor. Então o veredito do primeiro round é bem direto, um empate. Quando o assunto é acelerar a recuperação, diminuir a dor ou restaurar a potência, nenhum dos dois suplementos fez a menor diferença em comparação com o placebo. Mas calma, a história não termina aqui não. Agora a gente vai para o segundo round. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Com a recuperação fora da jogada, o foco muda completamente. O que importa é o desempenho real no dia do jogo, mesmo com os músculos ainda cansados. Pois é, essa é a questão. Se o atleta não se sente recuperado, ainda assim é possível ter uma boa performance? É nesse ponto que o estudo para de medir a recuperação e começa a medir a capacidade de, lutar contra a fadiga e entregar resultado. E agora, preparem-se. Olhem só isso. Nesses gráficos, a diferença é gritante. É só focar nos círculos, que são o grupo da pílula. Enquanto o desempenho dos outros grupos, dos quadrados e triângulos, foi lá para baixo, o grupo da pílula não só se manteve, como melhorou e muito a sua resistência. É uma reviravolta e tanto. Vamos colocar um número nesse resultado para a gente ter uma ideia do impacto. 11%. Um aumento de 11% no desempenho de resistência. Isso é gigante, principalmente quando a gente lembra que esses atletas estavam com o corpo em recuperação. Eles não só evitaram uma queda de rendimento, eles superaram o rendimento inicial. E com esse resultado, temos um vencedor claro, indiscutível, por nocaute técnico no segundo round. A pílula de bicarbonato de sódio oral se mostrou uma ferramenta poderosa para resgatar a performance. Isso nos leva a uma pergunta óbvia, né? Por quê? Como é que a pílula conseguiu melhorar o desempenho se ela não ajudou em nada na recuperação muscular? A resposta para isso está na química do nosso sangue. Vamos entender essa ciência. O conceito-chave aqui se chama tamponamento extracelular. Pensa assim,
Durante um exercício muito intenso, os músculos produzem ácido, e é isso que causa fadiga, aquela queimação. O bicarbonato no sangue funciona como um tampão, neutralizando esse ácido e permitindo que os músculos continuem trabalhando por mais tempo antes de cansar. E aqui está a prova definitiva. Essa tabela mostra a química do sangue dos atletas logo antes do teste de desempenho. Olhem só a linha SB oral. Tanto o pH quanto o bicarbonato estão bem mais altos do que nos outros dois grupos. Era exatamente essa evidência que faltava. Resumindo a ópera, a pílula conseguiu aumentar a capacidade de tamponamento do sangue, ou seja, ela carregou o sistema para lutar contra a fadiga que estava por vir. Já a loção, coitada, simplesmente não conseguiu entregar o ingrediente ativo na corrente sanguínea com eficiência para fazer alguma diferença. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e chegar ao nosso veredito final. O que atletas e treinadores podem aprender com tudo isso? O placar final ficou assim. Para a recuperação muscular, 0-0. Nem a pílula, nem a loção funcionaram. Mas, para o resgate do desempenho, para conseguir render, mesmo sem estar 100%, a pílula foi uma vitória clara, enquanto a loção se mostrou totalmente ineficaz. E só para não deixar dúvida, aqui está uma citação direta dos autores do estudo. A conclusão deles é essa: a ingestão oral de bicarbonato de sódio pode, de fato, recuperar o desempenho mesmo quando a recuperação completa ainda não aconteceu. Então, vamos deixar os pontos bem claros. O bicarbonato de sódio oral não é uma pílula mágica que faz a dor sumir, mas ele pode sim ajudar um atleta a render bem mesmo sentindo dor. Ele funciona melhorando a química do corpo para combater a fadiga. Ou seja, não é uma ferramenta de recuperação, e sim uma ferramenta de resgate de performance. A distinção é crucial. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. No esporte de alto rendimento, onde o que conta é o resultado, o número, a performance, será que importa tanto assim a sensação subjetiva de dor se o desempenho em campo está no auge? É uma questão bem interessante que coloca a ciência dos dados de um lado e a experiência humana do atleta do outro.